Salve, salve, nação! Bora para mais um vídeo aqui no Nação em Alerta. 4 clubes brasileiros participaram da Copa do Mundo de Clubes: Palmeiras, Fluminense, Botafogo e o nosso querido Mengão. No vídeo de hoje você vai ver a análise completa do desempenho dessas equipes no torneio, com os comentários de Donk, Mari Spinelli e Jailson Vilas Boas, direto do Sport Center. Depois de um certo momento a gente falou, opa, começamos a ser eliminados. Depois a gente volta a eliminar europeu. Qual que é o sentimento desse pós-mundial, do nosso ponto de vista, brasileiros para com o futebol europeu, Donk? Eu acho que tem que ser bem positivo, sinceramente, olhando tanto em desempenho quanto resultados. Resultado, acho que você chegar nas quartas de final dentro do que a gente projetava antes, acho que já era bem sucedido. 2 clubes conseguiram isso. O Botafogo caiu nas oitavas para um rival brasileiro, pesado. A perspectiva era do Botafogo não passar da fase de grupos. Conseguiu um feito ganhando do melhor time do mundo e ganhando de uma forma, assim, muito elogiável. Não foi aquele bombardeio, uma bola que se salvou, neutralizou o adversário, uma forma mais defensiva. O Flamengo cai nas oitavas de final para um dos melhores times do mundo, tentando até impor seu estilo. Acho que até faz uma partida boa, ainda que longe de jogar de igual para igual, mas foi protagonista contra o time que tirou 2 brasileiros. Tudo bem, na fase de grupos, acho que os times foram crescendo ao longo do desempenho. Então, assim, tanto em desempenho quanto resultado, acho que você tem que avaliar de uma forma positiva. Acho que a conversa, quando fala, na volta para o Brasil, eu acho que quem me dá um pouco mais, não insegurança, mas desconfiança, é o Botafogo. Por conta, não do desempenho apresentado necessariamente, mas pelas escolhas. É um time que muda de técnico, que chega agora com um cara que acho que tem boas ideias, mas está na sua primeira experiência, de um time que tem mudanças impactantes no seu time titular, então muito mais pelo contexto, pelo momento que acontecem as mudanças e não tanto pelo desempenho do Mundial. Mas se você analisar o que aconteceu, tanto de futebol apresentado quanto dos resultados, eu acho que para todos tem que ser avaliado de forma positiva. Mas lógico que o Fluminense, os elogios têm que ser a mais para o Fluminense. Mas assim, para mim, o melhor brasileiro foi o Fluminense. Mas eu concordo e também vou para esse lado de que o Palmeiras, para mim, foi o que mais me decepcionou. Explico. Não é decepcionar no sentido de crise, meu Deus, que terror, esperava que o Palmeiras fosse campeão. Não é isso. Tudo tem a ver, para mim, com expectativa. Do quanto foi investido, do momento do trabalho, etc. Mas olha, o Palmeiras passou do Botafogo num jogo muito bom. Mas a minha expectativa com o Botafogo era menor, até pelo contexto do grupo, do Renato Paiva, de um time que não é o mesmo time da Libertadores. O Palmeiras, eu acho que faltou, talvez, aquele pequeno encantamento que eu acho que poderia ter vindo, por exemplo, num jogo contra o Inter Miami, que faltou pro lado do Alviverde. Poderia ter vindo no jogo contra o Porto. Poderia vir no jogo contra o Porto. Então eu coloco como o melhor brasileiro o Fluminense, o pior brasileiro, entre aspas, pelo amor de Deus, o Palmeiras pela expectativa que eu tinha. Eu consigo te entender tranquilamente, pra mim não é nenhuma... Porque teve gente que falou... Não é nenhum absurdo que você tá falando. Pô, Mari, mas e o Botafogo? Eu falei, gente, mas o Botafogo ainda passou do grupo. O Botafogo tava com um treinador que não era confiável ainda, mexeu no time inteiro, era uma grande incógnita pra mim. O Botafogo Palmeiras era menos. E o Botafogo ali no grupo da morte, que a gente já falava desde o ano passado, né? Desde que rolou o sorteio. E o Botafogo fez um baita jogo, fez bons jogos defensivamente. Não é só você ser o protagonista com a bola, né? O jogo de futebol também tem disso. Tem time que se defende muito bem. O Botafogo contra o PSG teve a questão de jogar ali, e era a realidade, jogar por uma bola mesmo, não é nenhuma vergonha, não é nenhum demérito. O jogo do PSG alavanca a nossa interpretação para a participação no Mundial do Botafogo? Claro, até porque é o melhor time do mundo. É o time que acabou de ganhar a Champions, é o time que meteu 5-0 na Champions e na saída da competição meteu 4-0 no Atlético de Madrid, sabe? É um time que não deixa ninguém respirar. E a gente falava, tem que repetir, o John fez 2 defesas naquele jogo, né? Que às vezes a gente esquece, né? Mas o John fez 2 defesas, o PSG não conseguiu chegar muito à área do Botafogo, porque o Botafogo conseguiu neutralizar muito bem as forças ali do PSG. Aí foi a escolha do Luiz Henrique, de poupar os seus 4 jogadores e depois voltar atrás e mudar todo mundo de uma vez só. Mas aí foi a escolha dele, a gente não tem nada a ver com isso. Tem que analisar o que foi feito ali dentro de campo. E o Botafogo foi muito bem na questão no aspecto defensivo. Foi assim, como um todo. Mesmo mim, o Palmeiras indo mais longe? Então, mas o Palmeiras para mim, a questão foi a expectativa. Eu também concordo contigo. Para mim, o Botafogo não passaria da fase de grupos, o Botafogo conseguiu passar. O Palmeiras, ele amassa o Porto, não consegue vencer.
faz um jogo muito ruim contra o Inter Miami. O Al-Ahly teve a questão ali da temperatura, né? Que já foi dito. Mas contra o Inter Miami, o Palmeiras mostrou deficiências que normalmente não mostra. O Abel Ferreira mesmo é um cara que organiza muito bem suas defesas. E contra o Inter Miami, para mim, foi muito abaixo. Respeitou demais os sobrenomes, né? Sim. De Messi e Suárez. E contra o Botafogo, não. Contra o Botafogo era o Palmeiras que eu esperava ver desde o início da competição. Exato. Era o time que empurrou o adversário para trás, que não deixou o Botafogo respirar, que foi para cima, que criou diversas oportunidades. Mas que ainda assim tinha dificuldades ofensivas, né? Então, resumindo tudo que a gente está falando, o Palmeiras precisa fazer gol. Gastou rios de dinheiro lá no Vitor Roque, o Palmeiras tem criado algumas oportunidades de gol, mas o time não faz gol. Então esse é o ponto principal para mim. Contra o Chelsea, o primeiro tempo foi um amasso do Chelsea. O Chelsea foi muito superior. Mas depois criou algumas oportunidades também, mas não consegue fazer o gol. Matar, né? Tem que fazer gol. Eu acho que é isso. Eu acho que isso fica de lição para o segundo aí semestre do Palmeiras. Para mim, o que pega do Palmeiras, a competição, foi a irregularidade. Assim, que eu acho que ele apresentou bom momento de futebol, mas também muito decepcionante a atuação contra o Inter também, Miami. Eu aqui me contradizendo, mas o Botafogo também? Porque ele começa que a contra forma o Seattle meio... Aí depois A questão do Botafogo para mim é a ruptura, o grupo, né? Não, é a ruptura também. Do trabalho. E assim, os dois jogos difíceis, a mesma derrota contra o Atlético de Madrid, acho que foi um bom jogo do Botafogo. Então, assim, acho que ele demonstrou... Ele tinha um cenário mais difícil. Para mim, foi o brasileiro de maior destaque na fase de grupos. Pelo nível de dificuldade e a forma como entregou. O Palmeiras, eu entendo, acho que esse ponto da ausência de gols incomoda. Mas ainda assim, se você olhar que você chegou até as quartas de final e saiu da forma como você saiu, com um gol, com um requinte de crueldade e com uma evolução no segundo tempo, porque o segundo tempo do Palmeiras foi bom. Depois do empate, até poderia ter... Flertou ali em algum momento com uma virada, embora acho que a classificação do Chelsea é justa pelo que foi apresentado nos 90 minutos. Então, assim, ainda olhando, apesar dessa irregularidade, que eu concordo, houve, foi muito decepcionante contra o Inter Miami, o jogo do Palmeiras. Contra o Al-Ahly também, eu entendo que teve uma postura modificada pelo calor, mas ainda assim foi um primeiro tempo meio preocupante. Mas, assim, olhando, se você chegar às quartas e cair para o Chelsea no momento até que você jogava bem no segundo tempo, isso me faz relevar os momentos ruins do time na competição. E aí, torcedor, qual time brasileiro te surpreendeu, positivamente ou negativamente, nesse Mundial? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre o desempenho do seu clube e o que precisa melhorar para as próximas competições internacionais. Se você curtiu o conteúdo, deixa o like, compartilha com os amigos e se inscreve no canal para não perder mais nenhuma análise ou notícia do mundo da bola. Tamo junto e até o próximo vídeo.